Capítulo 9. Nada foi real, apenas um sonho ruim. Tentou se convencer, permanecendo imóvel na cama. O medo era tanto que Lúcia se recusava a abrir os olhos e constatar que todas aquelas imagens e vozes que passavam rapidamente pela mente não eram apenas a própria imaginação atuando. Uma parte dela queria levantar-se daquela cama, estufar o peito, erguer a cabeça, endireitar os ombros e seguir em frente. Afinal de contas, já amanhecera. E, apesar de não ter ideia do horário, tinha uma vaga lembrança dos compromissos e que em algum lugar havia alguém esperando por ela. Mas a outra parte queria afundar mais e mais naqueles travesseiros, permanecendo adormecida pelo tempo que quisesse, impedindo que os pensamentos seguissem em uma direção perigosa, por caminhos nunca trilhados. Era uma pena que controlar pensamentos não fosse tão simples como parecia, e por mais que quisesse bloqueá-los, eles continuavam à surdina, esperando qualquer deslize para entrar em ação. Lúcia piscou algumas vezes, mantendo os olhos fechados por algum tempo, enquanto massageava-os levemente com as pontas dos dedos. Estavam pesados como se fossem duas bolas de golfe, só que vermelhas ao invés de brancas. Ela estava esgotada, pois só conseguira cochilar um pouco antes do amanhecer. Ao mexer as pernas dormentes, se deu conta de que ainda estava usando as mesmas roupas do dia anterior. Um clarão no subconsciente fez com que se reencontrasse naquele caos. Então, é verdade. Aquela conversa realmente aconteceu. E agora, o que eu faço? Nem lágrimas eu tenho mais. A buzina disparada por algum morador impaciente ajudou-a a sair daquele entorpecimento e vagarosamente conseguiu se levantar e caminhar até a cozinha. Assim que saiu do apartamento de Lúcia, Toran se desmaterializou e foi direto para o bangalô, que ficava nas redondezas do sítio. Lúcia parecia estar em todos os cantos daquele lugar e, por onde passava, ele a encontrava com aquela expressão de raiva e medo que ficara retida em sua memória. Por que não esperei mais alguns dias? Por que eu não a preparei melhor? Por quê? Por quê? Por quê? Pensou andando de um lado a outro. Se qualquer artaniano o visse naquele estado, ficaria preocupado ao constatar tamanho descontrole emocional, algo incomum, principalmente vindo dele. Mas não era aquilo que o preocupava de fato, até porque já percebera que sempre que Lúcia estava envolvida, as próprias reações se tornavam excessivas. Ela era a sua única exceção. Como eu queria ter explicado calmamente todos os acontecimentos do passado que marcaram a sua vida. E se porventura me olhasse novamente daquele jeito assustado, eu simplesmente a envolveria em meus braços, até que se sentisse segura. Mas ela simplesmente me expulsou de sua morada, deixando claro que não voltaria a me procurar. Os dedos agitados passavam por entre os cabelos, tentando buscar algum conforto naquele gesto mecânico. Toran continuou inquieto, se movimentando sem parar, ao tentar assimilar tudo o que havia acontecido e o que não havia. Eu não deveria ter me envolvido nesta história e muito menos permitido que chegasse a esse ponto. E agora estou aqui sem saber como proceder. Eu tenho vontade de pegá-la à força e arrastá-la
até o seu avô, deixando-a cara a cara com ele. Assim conseguiria provar que não sou nenhum mentiroso e que me preocupo com ela. Assim que desligou o telefone, Lúcia resolveu preparar chá com torradas. Antes, desconectou qualquer aparelho que pudesse fazê-la ter contato com alguém nas próximas horas. Enquanto esperava a água ferver, pensou no tom de voz, preocupado da secretária quando perguntou se ela estava se sentindo bem. Ela reprimiu a vontade de gritar que não estava nada bem, respondendo apenas que estava ótima, mas que por conta de alguns imprevistos não poderia comparecer à empresa naquele dia. Pediu que a secretária desse o recado a Antônio assim que ele chegasse. Realmente não tenho a mínima condição de trabalhar hoje. Pensou, se convencendo de que tomara a decisão certa. Não que Antônio ou qualquer outro da equipe fosse se importar com a ausência dela, mas ter que desmarcar duas importantes reuniões não era algo que gostava de fazer. Amanhã, com certeza, estarei melhor. Depois desse chá e um banho, conseguirei dormir, e é disso que preciso para recuperar minhas forças. A noite inteira, Lúcia se perguntou como ele tivera a coragem de enganá-la daquele jeito, brincando com os sentimentos dela. Torã entrou de uma maneira abrupta e intensa na vida dela e Lúcia permitiu que fosse daquele jeito. Não somente permitiu, como abriu as portas do coração para que ele morasse. E como podia já saber tanto dela naquele pouco tempo em que se conheciam? Como fui tola por deixá-lo invadir a minha vida desse jeito, e agora? O que faço? Eu tenho que arrancá-lo dos meus pensamentos e do meu coração imediatamente. As perguntas surgiam sem parar, e quanto mais pensava, mais perdida se sentia. Por que ele mentiu seu nome? Por que se mostrou ser um amigo ou alguém em que eu podia confiar? Como saber o que é verdade e o que é mentira? Chega, não aguento mais pensar nisso. A minha cabeça vai estourar se eu não parar agora. Falou alto ao se levantar e se dirigir ao banheiro. Quando abriu os olhos e visualizou o quarto escuro, o primeiro pensamento foi caótico, deixando-a completamente perdida no tempo e no espaço. Acontecimentos recentes pareciam distantes e fora de foco, como se alguém houvesse contado uma história antiga e ela fosse apenas uma ouvinte e não a personagem principal. Ao virar a cabeça para o lado, Lúcia se surpreendeu ao ver o rádio-relógio marcando 21 horas. Nossa, como eu dormi! Concluiu ainda sonolenta, permanecendo sentada na cama. Quando se levantou e espreguiçou algumas vezes, com a intenção de alongar a musculatura, sentiu desconforto em alguns movimentos. Acendeu as luzes e, quando os olhos se acostumaram com a claridade, foi até o espelho e constatou que eles tinham melhorado muito, já não os sentia tão pesados. Lúcia não se lembrava de ter chorado tanto em toda a vida. Pelo visto, comecei bem o ano, ironizou mentalmente ao sair do quarto. Na cozinha, passou a mão pelo interfone e discou para a portaria. Portaria, boa noite, cumprimentou o segurança. Boa noite, senhor Rubens. Quem ficou responsável pela portaria ontem à noite? Foi eu mesmo. Eu entrei às 15 e saí às 23 horas. Algum problema? Eu queria saber por que não interfonou para anunciar a chegada de um convidado meu ontem, por volta das 20 horas. O porteiro hesitou um pouco, tentando entender o motivo daquela acusação, mas a voz dele soou clara e precisa quando falou: Desculpe-me, mas acho que houve um engano. A senhora não recebeu nenhuma visita ontem. Lúcia voltou a ficar pálida. O senhor tem certeza disso? Por acaso não se ausentou por alguns instantes?
Os calafrios voltaram a incomodá-la. Não. Estive o tempo todo dentro da cabine e ninguém apareceu perguntando pela senhora. E tanto as câmeras internas quanto as externas não visualizaram nada de estranho, isso eu posso lhe garantir. Ok, muito obrigada pela informação. A voz saiu mais baixa do que pretendia. Assim que desligou, sentou-se no sofá buscando explicações que esclarecessem a visita de Henrique no dia anterior. Como um porteiro não vê uma pessoa entrar e nem sair de um prédio com um sistema de segurança avançado? Ainda mais alguém daquele tamanho. Henrique, ou melhor, Toran, não é o tipo de pessoa que passa despercebida, não mesmo. Cada vez que tentava encaixar uma peça naquele quebra-cabeça que a vida dela se tornara, mais dificuldade tinha de encontrar uma lógica em tudo. E ainda falta descobrir qual é a verdadeira ligação dele com o Senhor Pedro e com o Antônio. Não que isso vá fazer alguma diferença, eu não quero vê-lo nunca mais. Toran estava há mais de 30 horas acordado. Passara a madrugada inteira e parte da manhã sem fazer contato com ninguém, apesar do sensor não parar de acender. Depois de muito pensar, buscando soluções para aquela situação caótica, ele saiu do bangalô imaginando que um pouco de atividade lhe faria bem. Pelo menos, enquanto trabalho, fico concentrado em outros assuntos. Durante o restante do dia se mostrou disperso, deixando os demais intrigados já que a distração nunca fora uma característica dele. Mas ninguém se atreveu a fazer comentários, nem mesmo o amigo Zomar, que raramente perdia uma oportunidade de descontrair. Quando ficou sozinho, ligou para Antônio para comentar sobre o afastamento temporário do Carlos na empresa e soube pelo amigo que Lúcia não havia ido trabalhar naquele dia. Sem querer entrar em detalhes, disse apenas que algumas coisas não saíram como esperado. Antônio, mesmo apreensivo com o desenrolar da situação, preferiu se calar, até mesmo porque ninguém costumava questionar Toran. Talvez pela voz imponente ou pela presença que irradiava poder, as pessoas simplesmente ouviam e concordavam sem argumentar. Não tinha como ser diferente. Por fim, Toran permaneceu no escritório bem mais do que pretendia e, para ganhar tempo, optou por ingerir suplementos que saciavam a fome e ajudavam a melhorar a disposição. Os alimentos existentes naquele local não faziam mal e nem bem quando consumidos, mas possuíam baixo valor nutritivo para um legítimo artaniano, podendo causar carências de vitaminas e minerais a médio e longo prazo. Às vezes, precisava recorrer aos suplementos que trouxera da terra onde nascera, balanceados para o próprio organismo. Em se tratando de Lúcia, a situação era um pouco diferente, mas de qualquer modo a intuição dele dizia que as constantes dores de cabeça dela eram causadas pela alimentação deficiente e precária. Quando finalizou tudo, foi para o bangalô com o intuito de dormir um pouco. Realmente, o dia não havia sido dos melhores, mas no momento não havia muito que fazer a não ser esperar e esperar. Definitivamente aquela era uma palavra que Toran não usava muito. Mas talvez fosse o melhor a fazer, já que Lúcia precisava de tempo para assimilar tudo o que acontecera. No caminho deixou que os pensamentos fluíssem sem controle, enquanto o ar úmido da noite lhe trazia um pouco de paz. E pensar que horas atrás estivemos bem próximos, com ela nos meus braços enquanto a carregava até a cama após a virada do ano. Parecia tão indefesa que não consegui sair de perto com vontade de abraçá-la e somente a deixei com a certeza de que ficaria bem. E agora Lúcia não quer me ver nem de longe. Lúcia acordou cedo, tomou banho, preparou um café reforçado, molhou as plantas e se arrumou para ir trabalhar.
saindo de casa antes do horário previsto. Antes, reconectou todos os aparelhos que havia desligado no dia anterior. Havia algumas mensagens no celular que ela ignorou, não levando em consideração uma leve olheira e o olhar totalmente sem brilho. Ninguém diria que ela se encontrava em pedaços por dentro. Ninguém, com exceção de Bia, é claro. Enquanto estava no trabalho, Lúcia procurava não se deixar envolver com outras questões que pudessem atrapalhar seu desempenho profissional, mas, do jeito que estava, precisava ter muito controle para não deixar transparecer nada. Precisava de uma máscara. E Beatriz tinha a mania de olhar as pessoas lá no fundo da alma, onde todos os segredos eram guardados e trancafiados. Por isso, Lúcia desviou os olhos várias vezes enquanto se falavam. Fora esta questão, a manhã transcorreu sem grandes problemas. Já eram quase 4 horas quando saiu da segunda reunião do dia. Ao passar pelo corredor que dava acesso às salas, viu a porta do escritório de Antônio entreaberta e notou que ele conversava ao telefone com alguém, mas dali de onde estava não deu para ouvir muito. Pensou em ir até lá para falar sobre Torã, mas desistiu. Apesar de se sentir totalmente destruída por dentro, tinha consciência de que precisava se concentrar ao máximo para finalizar o projeto de armazenagem. O prazo se encerrar e ela teria que passar a noite em claro, se quisesse concluí-lo até o dia seguinte. Quase chegando ao apartamento, decidiu passar na padaria para comprar alguns pães e frios, para caso a fome apertasse logo mais à noite, já que não teria tempo para preparar algo mais apetitoso. Os dias, as horas, os minutos e segundos demoraram a passar naquela semana. Lúcia se sentia carregando um peso nas costas, que só amenizava um pouco quando se distraía com o trabalho. Mas, quando chegava ao apartamento e se via longe dos olhares vigilantes das pessoas, aquela angústia tão familiar tomava formas grandiosas dentro dela e era comum as noites acabarem em lágrimas. Queria esquecer temporariamente aquela história de ter outra família, mas sabia que não seria fácil. Se Henrique, Torã, ou seja lá quem ele for, estiver realmente falando a verdade, cedo ou tarde vou precisar decidir se vale mais a pena saber sobre a minha origem ou continuar do jeito que estou levando a vida como sempre levei. Agora que a raiva passara um pouco e a razão e o bom senso voltavam a predominar, Lúcia percebeu que não conseguia mais tirá-lo dos pensamentos. Sentia a falta daquele jeito lindo e provocante, da risada, do perfume e principalmente dos fascinantes olhos cinza. Bem que tentou esquecê-lo naqueles dias, mas arrancá-lo da própria vida já não parecia algo tão simples. Difícil ter que admitir que o que sentia por Torã era muito mais do que uma simples atração. Tentou se enganar, mas no fundo sabia que aquela tristeza que vinha sentindo não era somente por ficar sabendo de alguns fatos do passado. Apesar de conhecê-lo havia pouco tempo e acreditar que não existia amor que pudesse nascer de uma hora para outra, sentia uma forte e inexplicável ligação entre eles. Acho que estou a um passo da loucura, só pode ser isso. A lógica está passando longe da minha porta.